que o Senhor tem poder. Pai do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glórias seja dada ao Senhor Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a paz esteja convosco. A paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja no vosso coração. Que essa paz possa repousar contigo. Em nome de Jesus, a palavra está sendo anunciada, está sendo pregado o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Está escrito na palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 10. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, designou o Senhor ainda 70 outros discípulos e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia ainda de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie outros para a sua seara. Ide, eis que vos manda como obreiros, cordeiros, e meio a lobos. Jesus ele deu a missão. Jesus levantou 70 discípulos. A missão é pregar o Evangelho. A missão é espalhar a mensagem do Evangelho. Jesus convocou 70 discípulos para assim compartilhar a mensagem do Evangelho. A missão do discípulo não é convencer alguém, não é converter alguém. Esse papel do Espírito Santo de Deus. A missão de converter alguém ou convencer alguém vem do Espírito Santo. Uns são os que semeiam, outros são os que regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu sou apenas um semeador nessa noite. Eu não sei se nessa noite eu sou o semeador que está regando a semente ou que está plantando a semente, mas sabemos que é Deus quem dá o crescimento. Então, Senhor Deus pode dar o crescimento à palavra que foi outrora pregada e foi anunciada a todos nós. Sabemos que a sua palavra não volta vazia. Mas antes essa palavra faz aquilo que apraz ao Senhor. Jesus então veio chamar os discípulos e disse para eles: grande é a seara, mas porém são poucos os ceifeiros. Ou seja, a seara é muito grande. E quanto mais ceifeiros, melhor. Quanto mais pessoas anunciando a verdadeira mensagem do Evangelho, melhor. Quanto mais pessoas dispostas a pregar a palavra verdadeira, melhor. Porque grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Não só neste lugar, não só nessa cidade, a palavra deve ser pregada, mas Jesus falou em todos os confins da terra. E por que Jesus coloca tanta importância que a palavra seja pregada em todos os lugares? Por que Jesus levanta então 70 discípulos? Porque certamente este evangelho do reino ele tem que percorrer todos os cantos da terra e todas as pessoas devem ser alertadas. Assim diz Mateus 24, versículo 16: este evangelho do reino será pregado em testemunho às nações e virá o fim em seguida. Então, certamente as palavras de Deus elas são pregadas como uma forma de testemunhar aquilo que Jesus há de fazer. Por isso que Jesus convocou os 12 discípulos. Foram 70, mas no final somente 12 estavam cumprindo a missão de Jesus. Você pode ver que muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus convocou 70, mas só 12
se dispuseram a pregar a palavra e fazer a vontade de Deus. Jesus chamou muitos, mas poucos estão, de fato, se portando com a vontade de Deus. Cadê os muitos que foram chamados? A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Cadê os muitos chamados? Deus nos chamou para a salvação. Deus nos chamou para a aquisição da salvação. E não para viver no caminho de perdição. Deus nos chama ao arrependimento, para arrepender-se dos pecados e converter-se dos maus caminhos. Mas quantos querem arrepender-se? Quantos querem deixar os seus caminhos de impiedade? Quantos de fato estão dispostos a arrepender-se e deixar o pecado? Quantos estão dispostos a converter-se do seu mau caminho e se tornar para Cristo? Assim Jesus ele estava convocando e dizendo: grande a seara, mas poucos são os ceifeiros. Ide, eis que eu mando vocês como cordeiros no meio de lobos. Estamos no meio de lobos. Jesus nos enviou em meio a lobos. Está cheio de lobos nessa terra. A terra está cheia de lobos, devoradores. E Jesus diz que os lobos eles não pouparão o rebanho. Os lobos não poupam o rebanho. Está cheio de lobos. Mas Jesus nos chama para anunciar a sua mensagem em meio a lobos. O verdadeiro pastor das ovelhas é Cristo. Mas há muitos que estão em pé de cordeiro que se passam por pastores, esses são eles. Muitos que estão em pé de cordeiro, mas estão enganando o rebanho. O verdadeiro pastor é Cristo, que deu a vida pelas ovelhas. E a Bíblia fala que todo aquele que não entra pela porta das ovelhas, esses são ladrões e salteadores. Gente, são ladrões e salteadores. Jesus não abriu a porta para a maioria dos pastores para que eles possam, de fato, abraçar e guiar as ovelhas de Cristo. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem. Mas de forma nenhuma as minhas ovelhas seguirão um estranho. Disse Jesus: de forma nenhuma as minhas ovelhas darão ouvidos ao estranho. As ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo. Elas reconhecem qual é a mensagem de Cristo. Elas sabem qual é a mensagem enviada por Deus. E sabem que de fato está falando segundo a palavra de Deus. E por isso as ovelhas de Cristo elas não seguem o lobo. Não dão ouvidos a um mercenário. E conhecem quem é o mercenário. E sabem quais são os frutos do mercenário. Mas de forma nenhuma as ovelhas de Cristo seguirão o estranho. De forma nenhuma as ovelhas de Cristo seguirão o mercenário. A seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Jesus chama os ceifeiros para a última hora. Jesus chama para a última hora todos também para arrepender-se. Jesus nos chama para a última hora para a aquisição da salvação, para trilhar um caminho com Deus, para prosseguir a caminhada em conhecer o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer os seus caminhos. A palavra continua dizendo que então Jesus, ele diz: leveis na caminhada, ou melhor, não leveis na caminhada, nem bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizer primeiramente: paz esteja nesta casa. Que essa paz esteja neste lugar. Assim Jesus falou: se esta paz repousar, aquele lugar permaneça ali. Mas se não houver nenhum filho de paz, então certamente tome outro caminho. Assim Jesus diz: a minha paz eu vos deixo e não como o mundo a dá. Esta é a missão que Jesus deixou: levar a mensagem do Evangelho. E se tiver algum filho de paz, e que recebe esta paz repousa nele, e ela permanece ainda nesse lugar. Mas se de fato não tem um filho de paz, alguém que possa de fato receber, abraçar a paz que vem de Cristo, a paz que excede a todo entendimento,
Jesus diz então para tomar outro caminho, ir para outro lugar, para outra cidade. O Senhor Deus tem tido misericórdia de Goiânia. Essa cidade Deus tem tido misericórdia. Deus tem chamado um povo ao arrependimento. Deus tem dado a sua misericórdia ao povo de dura serviço e de coração endurecido. Deus tem chamado o povo a arrepender-se a um conceito de aliança. Deus tem chamado o povo a se aliançar com Deus, arrependendo-se dos pecados. A única forma de ter uma aliança com Deus é, de fato, arrependendo-se dos pecados e voltando-se para Deus e deixando todos os maus caminhos. Porque assim Jesus nos chama: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os seus pecados possam ser apagados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. A palavra está sendo pregada no melhor lugar para ser pregado, abertamente, a todos os ouvidos. Jesus não chegou a pregar a palavra de forma fechada, de forma em que poucas pessoas ouçam, mas Jesus falou agora que vocês já viram de dentro dos gabinetes até agora de cima dos telhados será anunciado para que todos os ouvidos ouçam. A palavra não está presa. É por isso que a palavra está sendo pregada pelas ruas. Porque de fato Jesus anuncia a todos os ouvidos. Não só alguns ou outros, não. Deus não tem acepção. Deus não tem um lugar específico. O Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. E também não aceita ser servido pelas mãos dos homens. Ou seja, Deus não está preso em quatro paredes. A palavra de Deus não está presa. O Deus que criou os céus e a terra não faz um templo a sua casa, a sua morada. Mas antes ele busca pessoas para assim fazer morada. Porque o vosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, que não é proveniente de vós mesmos, mas é templo de Deus. A mensagem dos discípulos é a mesma mensagem de hoje, em que Jesus pregou, que João pregou, Paulo pregou. A mensagem é: arrependa-se, torne-se para Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados no tempo do refrigério. Jesus colocou 70 discípulos, só ficou 12 pregando a mensagem. Só 12 de fato tiveram a coragem de sair pelas ruas, casas e todos os lugares abertos para levar a palavra. A mensagem dos discípulos não era para você se tornar um evangélico ou para você escolher uma religião, não. A mensagem deles era: torne-se para Deus, arrependa-se dos pecados e torne-se para Deus, converta-se dos pecados e busque a salvação. A mensagem do evangelho consiste nisso. Isso que compõe a mensagem do evangelho: arrepender-se e tornar-se para Deus, afastar-se do pecado e voltar-se para os caminhos de Deus. Aleluia! A mensagem do evangelho é essa. Glória a Deus, esta é a palavra do evangelho. O propósito principal do evangelho é salvar o homem. E para o homem ser salvo, ele precisa se livrar de um caminho de perdição, de um caminho de pecado, de um caminho de iniquidade, um caminho sujo. Por isso Jesus fala: tornai-vos para mim e eu então tornarei para vós. Tornai-vos para mim, disse Jesus Cristo, eu então tornarei para vós. Ou seja, então Deus não está no coração. Se Ele vai tornar para nós, então de fato Ele não está no coração de todas as pessoas. Não são todas as pessoas que de fato são filhos de Deus. Não. De fato não são todos filhos de Deus. E de fato não são todos que têm Deus habitando no coração. E é por isso que Deus chama para tornar-se para Ele. Aleluia. Essa era a missão dos 70 discípulos.
pregar o arrependimento. A missão dos 70 discípulos não era convidar as pessoas para um culto, para uma reunião solene. A missão dos 70 discípulos não era convidar alguém para uma festividade. A missão dos 70 discípulos não era fazer congressos, reunir pessoas em congressos. De fato, a missão da Igreja de Cristo não é fazer eventos, não é reunir multidões em eventos. Essa não é a missão que Jesus de fato deixou a sua igreja, os seus discípulos, os seus seguidores. A missão de Jesus fala é ir e pregar o Evangelho. Ou seja, não é convidar as pessoas para daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas ouvir o Evangelho, não. É pregar o Evangelho. É anunciar abertamente. Quer ouçam ou deixem de ouvir, Jesus diz, pregue o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus diz, quem crê, ser batizado, será salvo. Mas, porém, quem não crê já está condenado, e a condenação é esta, que a luz dela veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. E não veio para a luz, a fim de que suas obras que são más não sejam reprovadas por Deus. Essa missão, anunciar a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho está sendo anunciada. Quem tem ouvidos para ouvir isso, que diz o Espírito de Deus. Assim diz a palavra de Deus em Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas 10 está escrito no versículo de número 7. Porventura, se então tiver algum filho de paz, repouse naquele lugar, beba do que eles vos derem, comam daquilo que eles vos derem, e então o obreiro ele é digno do seu salário. Ou seja, quando Deus envolveu os discípulos, ele disse para os discípulos, o obreiro é digno do seu salário. Qual era o salário do discípulo? O salário do discípulo, segundo a Bíblia Sagrada, era você ter uma estadia, era você ser hospedado numa casa e comer, sustentar com aquilo que vos deram. O salário do discípulo não era espécie de valores, não eram dinheiro, não eram coisas que, na verdade, traziam a eles ostentação. Na verdade, Jesus estava falando de outro salário. Jesus fala assim, aquilo que eles vos derem para comer, comam, e aquilo que eles vos derem, isso recebam, porque o obreiro é digno do seu salário. Só que, infelizmente, hoje, as falsas igrejas pervertem esta palavra para arrecadar dinheiro, para ganhar dinheiro, como se de fato o salário que Jesus quisesse dar fosse dinheiro. Só que o salário que Jesus falou, o salário do discípulo, o salário dos obreiros no reino de Deus, não era dinheiro, mas era no sustento. E Jesus sempre sustentou aqueles que seguem a Ele. Jesus sempre abriu portas aonde ninguém vê porta aberta. Jesus sempre prosperou na caminhada pelo pouco que ali havia. Você pode ver o maior exemplo de Jesus multiplicando os peixes. Ou seja, Jesus sempre foi especialista em fazer o pouco se tornar muito. E Jesus sempre foi especialista em fazer uma matemática em que os homens, na verdade, não conseguem fechar as contas. Porque para Deus o impossível é possível e todas as coisas é possível para aquele que crê. A mensagem de Jesus ela continua ecoando. Jesus levantou 70 discípulos, a maioria deles desistiram, só ficou 12 pregando, no final só um acompanhou Jesus até a morte e depois, de fato, Jesus continuou levantando pessoas. E esse evangelho continua percorrendo os 4 cantos da terra até o século presente, até o dia de hoje. Esse evangelho continua ainda sendo anunciado até o momento presente, porque de fato
a ordem é para ser cumprida, e Jesus ordenou que assim esta palavra deve ser pregada, quer ouçam, deixem de ouvir, porque o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus é chegado até a nós, o reino de Deus chegou, está entre nós. É tempo de arrepender moradores, é tempo de se voltar para Deus, cidade do reino, é tempo de converter-se, arrepender-se, pois o salário do pecado é a morte, embora o dom gratuito de Deus, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então Jesus continua dizendo: curai os enfermos, que nela houver, diz eles, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que na vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós, sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, a missão que Jesus ele determinou, não apenas pregar a palavra e não somente anunciar uma mensagem, mas também trazer os sinais, curando todos os enfermos e expulsando todos os demônios. Hoje nós podemos ver que já não há mais tanta fé nas pessoas. Hoje nós podemos ver que os sinais já não acompanham mais as pessoas porque elas não creem mais. Jesus diz que os sinais, então, eles seguirão aqueles que crerem. E tudo que nós podemos perceber é que as pessoas já não têm mais fé. E por isso não acontecem mais curas da parte de Deus, porque de fato as pessoas estão incrédulas. Por isso, de fato, não tem mais grandes sinais, poucos sinais acontecem, porque as pessoas estão muito incrédulas. As pessoas estão cada dia mais sem fé. A cada dia mais as pessoas estão vivendo a incredulidade sem fé. E é por isso que os sinais não acontecem mais. Jesus falou: os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Mas infelizmente o povo hoje não tem fé. Pregamos na rua, convidamos as pessoas para poder receber uma oração de cura, uma oração de libertação. E você vê que as pessoas não querem mais, porque já não acreditam mais. Não querem mais receber uma oração, porque de fato não acreditam mais que há poder de Deus na terra. O mundo está cada dia mais incrédulo. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível era agradar a Deus sem fé. A única forma de agradar a Deus é tendo fé. E foi o que Jesus falou para Tomé: não seja incrédulo, mas tenha fé. E Jesus falou: creia em Deus e creia também em mim. Ou seja, não é acreditar em qualquer coisa que te faz ter fé verdadeira, mas é crer em Deus, crer na palavra de Cristo, é crer na palavra de Deus, é crer em Jesus e crer em Deus Pai. Não é acreditar em Jesus e na Maria, não é em Jesus e Pedro, não é em Jesus e João, não é Jesus e Maria, não é Jesus e Maria do céu, não é. É crer em Jesus Cristo. Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, então fluirão e jorrarão de dentro do teu ser. Só uma fé verdadeira. E a fé vem pelo ouvir vem pela palavra de Deus. Só essa fé verdadeira. O resto são sincretismos religiosos, o resto são dogmas e tradições religiosas que não salvam e não podem conduzir a Deus. Só Jesus tem esse caminho de vida eterna, e só Jesus pode nos conduzir, só Jesus pode nos conduzir para o Pai, só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Por isso Jesus fala: se vós não arrependerdes, de igual modo perecerão. Não pereçam, mas antes arrependam-se, busque a salvação, busque o reino de Deus. O reino de Deus é chegado até nós. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados e venham sobre vós o tempo de refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. O tempo está se cumprindo, moradores. O tempo é chegado, cidade do ano. O tempo está próximo. Busque pela salvação. Busque pelo reino de Deus. Busque a justiça de Deus.
busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua vontade, as demais coisas serão acrescentadas. De fato, isso é a fé. É nisso que consiste a fé. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus e praticar a vontade de Deus. É nisso que consiste a fé. A fé não é rezar muito, não é rezar o texto, não é rezar o rosário, não é pagar promessa, não é acender vela, não é ser devoto de Aparecida. Isso não é fé. A fé é praticar a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda que tenhamos misericórdia, a palavra de Deus manda que venhamos arrepender de toda embriaguez, de toda mentira, de toda malícia, depravação, orgulho, mentira e qualquer sentimento pecaminoso. A palavra de Deus manda que venhamos afastar de todo o orgulho, de toda avareza, engano, malícia, ou seja, fazer a vontade de Deus é de fato buscar, então, os caminhos de Cristo, é buscar praticar a palavra de Deus. E aonde você encontra na palavra de Deus que você tem que acender incensos ou velas para algum santo, ou que você tem que fazer alguma reza à Virgem Maria, você não encontra isso na Bíblia. De fato, a Bíblia mesmo vai dizer, se alguém estiver pregando o Evangelho diferente daquilo que já está escrito, seja considerado anátema. A reza da Ave Maria não está na Bíblia, ou seja, portanto, é o Evangelho anátema, o falso Evangelho, uma doutrina de demônio. É o Evangelho anátema, porque os Deus e nem Jesus mandou rezar a Virgem Maria, e nem de fato mandou rezar algum outro nome que não seja a oração em nome de Jesus, em nome do Pai. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ter obediência à palavra de Deus do que oferecer sacrifícios e libações, do que oferecer sacrifícios de penitências. Obedecer à palavra de Deus é melhor do que fazer sacrifício e pagar promessas e fazer penitências. A obediência a Jesus, a obediência a Cristo, Jesus ele quer, e não os sacrifícios. Se torne para Cristo. Obedeça o Senhor Jesus Cristo como aquele que, assim, certamente virá para buscar, para salvar aquele que se havia perdido. Jesus ele vem, o tempo está se aproximando. E a Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto, deixai todo ímpio os seus maus caminhos e tornai para Deus, porque ele é benigno, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos arrependam e se tornem-se para Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam a verdade e assim possam ser salvos. A verdade de fato ela nos livra da condenação. A verdade disso, ela é a palavra de Deus. E por isso que Deus quer que todos conheçam a sua palavra. É por isso que Paulo diz assim na carta de Romanos, dizendo: como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados por Deus? De fato, Deus tem enviado. Muitas pessoas anunciaram essa mensagem. E muitas pessoas de fato têm endurecido o coração. Deus tem enviado a mensagem pelas ruas, a mensagem do Evangelho. Mas infelizmente o povo prefere o pecado como foi no dia de Noé. E não é de se assustar, porque Jesus falou que como foi naqueles dias anteriores ao dilúvio, será a vinda do Filho do Homem. Enquanto naqueles dias houve uma mensagem enviada por Deus, mas o povo não, de fato, teve interesse na mensagem de Deus, pregada por Noé. Noé pregou por 120 anos, mas eles não se interessaram em arrepender-se, em converter-se, em tornar-se para Deus, em deixar os seus pecados. Não, de fato, buscaram pelo caminho de salvação. E assim Jesus falou, como foi naqueles dias, será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até a última hora, até o último momento. Ou seja, não buscaram a salvação até a última hora, não buscaram entrar pelo caminho de salvação até o último momento, não se importaram com a vida eterna até a última hora, buscaram seus deleites e seus prazeres até o último momento, se importaram apenas com essa vida e não com a eternidade até o último momento. Eu pergunto, até quando não se importarão com a salvação e não buscarão arrepender-se? Até quando não buscarão
ter um acordo de paz com Deus, e até quando permanecerão em caminhos maus e ímpios diante do Senhor? Até quando? O sacrifício de Jesus foi feito para que possamos assim reconhecer como aquele que possa nos salvar. Mas para muitos Jesus ainda é um estranho, porque ouvem e confessam a Ele, mas negam as suas obras e negam os seus caminhos, as suas ações, as suas escolhas, sendo retrógrados diante de Deus, sendo de dura serventes, de caminhos maus, mas Jesus ordena que se arrependam. Arrependa-se e torne-se para Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. No livro de Mateus, capítulo 3, João estava pregando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. As mensagens do Evangelho eram conscientes em levar o homem a refletir sobre a vida de pecado e arrepender-se da vida de pecado e tornar-se para Deus. Glórias ao Senhor Deus. Aleluias, aleluias. Assim a palavra de Deus diz que então Jesus mandou 70 discípulos, e eles saíram pela cidade somente com a roupa do corpo, e iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, casa em casa, e pregavam essa mensagem. Porém, Jesus falou: se aquele lugar tiver um filho de paz, essa paz repousará com ele. Mas se naquele lugar não tiver um filho de paz, a minha paz retornará para mim. Ou seja, se tiver alguém em que a palavra de Deus, ela repousa em seu coração, essa palavra permanece com essa pessoa e ela dá muitos frutos. Mas se essa palavra não repousa no tal coração, de fato essa pessoa, ela está entregue ao erro, está entregue aos caminhos de perdição do seu próprio coração, segundo as suas próprias escolhas, colherá as consequências, segundo aquilo que tem plantado, isso colherá diante de Deus. A lei da semeadura, ainda no século presente, ela funciona. Ainda no tempo atual, a lei de Deus, a lei da semeadura, ela continua funcionando. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E aquilo que o homem ceifar, isso ele colherá. O que você tem semeado diante de Deus, frutos de impiedade ou frutos de justiça, o que você tem semeado diante de Deus, frutos de pecado ou frutos de arrependimento, você tem semeado diante de Deus frutos da malícia, ou tem buscado um coração puro diante de Deus, frutos da mentira, ou tem entrado pelo caminho da verdade e tem se apartado da mentira e do engano. Produzam frutos dignos de arrependimento diante de Deus. E não presumais de vós mesmos os vossos caminhos. Não seja presunçoso, não seja de coração duro e obstinado, mas arrependa-se e torne-se para Deus. Assim os discípulos eles seguiram pelas cidades, e ali Jesus diz: digo-vos, em qualquer cidade em que eles não receberem a palavra, não receberem a minha paz, então, saindo pelas portas daquela cidade, saindo pelas portas daquele lugar, agora, até a poeira do sapato, eu digo-vos, sacuda a poeira dos sapatos em testemunho contra aquela cidade, contra aquele lugar, e haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquele lugar no último dia. Lucas 10, versículo 2. Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, Jesus está dizendo assim: se a minha paz não repousar naquele lugar, não repousar no coração daquele povo, a minha paz vai retornar para mim, mas vai haver maior juízo para aquela cidade que não arrependeu, para aquele povo que não se converteu, do que para Sodoma e Gomorra. Ou seja, Sodoma e Gomorra vai ter um juízo menos duro do que daquela cidade que
rejeitou a palavra de Cristo, que não, de fato, que endureceu seu coração e não, de fato, voltou para Deus, vai dar um rigor maior para esta geração que não tem se arrependido, que não tem buscado entrar pela porta estreita, do que para Sodoma e Gomorra. Já parou para pensar, você está no mundo de Deus, e Sodoma e Gomorra ser salva, e você, junto com uma geração incrédula, uma geração como essa, ser condenado, porque assim Jesus diz: aonde não arrepender, aonde não repousar a minha paz sobre este povo, a minha paz então virá para mim, mas naquele grande dia, essa geração vai ter um juízo maior do que de Sodoma e Gomorra. Agora você entende o que é ter paz? Ter paz não significa necessariamente estar em paz com o mundo, estar em paz com aquilo que está ao seu redor, mas ter paz com Deus. Significa ter paz de espírito, significa estar com a consciência diante de Deus limpa, não com a consciência pesada, mas preparado e pronto para se encontrar com Deus. Quando alguém recebe a mensagem do Evangelho e começa a entender que ela não é somente para ser ouvida, mas para ser praticada, essa pessoa pratica essa palavra e ela tem paz com Deus. Mas quando a pessoa recebe a palavra de Deus no seu coração e não pratica, ela não tem paz com Deus. Muitas pessoas hoje que creem no nome de Jesus, que têm uma religião, não têm paz com Deus, têm uma consciência suja diante de Deus, têm uma consciência pesada diante de Deus, não tem certeza da sua salvação. A maioria das pessoas hoje não tem certeza da sua salvação. Quando pergunta onde você passará a tua eternidade, as pessoas respondem: só Deus sabe. Mas a Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, o Espírito de Deus testifica conosco que nós somos de Deus. O Espírito de Deus, ele comunica com o nosso Espírito que somos de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e pratica. Mas Jesus fala: quem não é de Deus não nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve, e quem é de Deus ouve a palavra de Deus e pratica. Nisso é conhecido quem é de Deus, e nisso é conhecido também quem não é de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: e não apenas sejam ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas também sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Não somente ouvir, mas praticar. O mais importante é praticar. Ouvir é importante, mas se não praticar, não tem tanta importância. Portanto, ouvir e praticar é uma fé verdadeira. Mas ouvir e não praticar é uma fé sem obras, uma fé morta. A fé sem obras é morta. Tem uma fé viva diante de Deus. Jesus fala que nós somos as pedras vivas. As pedras vivas de Deus. Porque somos pedras vivas de Deus, porque Cristo é a rocha, e nós estamos nele, nós fazemos parte dele, por isso somos as pedras vivas, porque Cristo está vivo dentro de nós somos as pedras vivas. E a Bíblia fala que a pedra, a rocha, a qual os edificadores rejeitaram, foi posta como pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. Cristo é a pedra, se tornou pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. A mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação, quando ela é recebida e praticada, mas ela se torna uma pedra de tropeço quando alguém a rejeita. Por isso Jesus fala: vai haver maior juízo para a geração que não se arrependeu do que para Sodoma e Gomorra. Naquele dia você vai ver Sodoma e Gomorra sendo salva, porque não teve a mesma misericórdia, não teve acesso a Jesus Cristo como nós temos. Você vai ver Sodoma e Gomorra sendo salvo, e uma geração inteira que de fato rejeitou Jesus sendo condenado. Jesus fala: e tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno, serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim também me ouvem. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita,
rejeita aquele que me enviou. Jesus diz: quem ouve a voz, ouve a mim. Quem não ouve a voz, não ouve a mim. Essa era a missão dos discípulos, anunciar a palavra. Se alguém ouve a mensagem de Deus por meio dos discípulos, ouve a Deus. Você já deu ouvidos à voz de Deus? Muitas vezes as pessoas acham que estão rejeitando a pessoa, mas estão rejeitando a voz de Deus. A voz de Deus não é minha. A voz de Deus é a palavra de Deus, a qual está sendo anunciada. E nós fazemos com que a palavra de Deus, a voz de Deus seja ouvida por meio da misericórdia que Deus nos concede. Porque a Bíblia fala que se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós estaríamos sendo consumidos vivos. Se nós, de fato, não fôssemos levantar para pregar a palavra de Deus, certamente não estaria sem esperança, porque Deus não determinou os anjos para pregar. E Jesus certamente pregou e foi crucificado. Só que Deus ainda continua levantando homens para anunciar essa mensagem, mas ela ainda continua sendo rejeitada. As pessoas, de fato, elas não recebem de bom grado a palavra de Deus. Ah, mas é porque é um pecador que está pregando. E que dia você ouviu o anjo pregando pela terra, criatura? Que dia você ouviu algum ser celestial pregando pela terra? É claro que Deus vai levantar pecador para pregar, mas não a pessoa que está vivendo como ímpio. Mas Deus vai levantar pessoas no meio da impiedade para anunciar esta palavra. Jesus, ele lava, transforma, regenera e converte pessoas para que possam de fato anunciar esta palavra. Por isso Jesus falou: a seara é grande e poucos são ceifeiros. Vamos pedir ao Senhor Deus para que possa enviar mais ceifeiros. Diga para Deus: Senhor, envia-me a mim. E é assim que Isaías falou para Deus: envia-me a mim. E Deus de fato envia aqueles que se dispõem. Deus envia aqueles que na verdade diz: eis-me aqui, Senhor. Diga para o Senhor Jesus Cristo: eis-me aqui, Senhor. E me arrependo dos pecados, me torno para Deus. E assim Jesus, ele terá misericórdia e olhará para o homem pecador, com olhar de misericórdia o salvará. Porque a Bíblia fala que Jesus é um Senhor que se compadece. Deus é um Deus que se compadece do pobre na hora da angústia e na hora da aflição. Jesus, ele vê a aflição do homem e ele ajuda o homem. Jesus, de fato, ele está com as suas mãos estendidas para ajudar. As mãos de Cristo não estão encolhidas para que não possa ajudar. E nem os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas, porém, os pecados do homem faz separação entre o homem e Deus. Os pecados não confessados e não deixados, ou seja, os pecados que não há conversão e não há arrependimento, faz com que o homem caminhe separado de Deus. Os pecados cometidos sem arrependimento faz com que o homem viva uma vida distante de Deus. Não viva uma vida distante de Deus, mas antes busque aproximar-se de Deus. E esta hora, este é o momento. É momento de arrepender-se e tornar-se para Deus. É momento de converter-se e tornar-se para Deus. Busca o Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Você não precisa esperar uma hora de culto ou de missa para se tornar para Deus. O melhor momento sempre é o momento agora, o momento que se chama agora e o dia que se chama hoje. É no teu coração, na tua sinceridade, que Deus vai ouvir a oração perfeita. Não é no lugar sagrado que se busca a Deus. Não existe lugar sagrado para buscar a Deus. Não é Israel, não é Trindade, não é no templo de Salomão. Mas Jesus fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Porque Deus é espírito, nunca foi visto pelo homem. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em todo lugar. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus no seu espírito e através da sua sinceridade. Muitos que estão aí adorando para se aparecerem, serem vistos, reconhecidos, serem admirados,
Uns estão buscando o reconhecimento do homem, mas nós devemos buscar de Deus o reconhecimento para a salvação. Nosso nome tem que ser reconhecido no livro da vida, e não pelos homens, e não pelos os chamados religiosos, mas sim por Jesus Cristo. O único reconhecimento que nós devemos, de fato, buscar é o nome escrito no livro da vida. Porque aquele que seu nome não estiver encontrado, escrito no livro da vida, será lançado no lago do fogo de enxofre. De fato, muitas pessoas não estão sendo verdadeiros adoradores diante de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele busca, Ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e também em verdade. A verdade está aqui, a palavra de Deus é a verdade. O Espírito de Deus, ele está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Não seja guiado pela carne, mas sim pela vontade de Deus. Busque cumprir a vontade de Deus. Busque o reino de Deus. E também a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está às portas. E agora é a hora de arrepender-se. Busque a salvação. Que a graça, a paz de Cristo repousa contigo, esteja no seu coração. Meu irmão, o microfone da caixa de som está falhando bastante. Eu troquei esse cabo aqui recentemente, mas pelo visto ele já está com problema também. Muitas adversidades, irmãos. É porque a gente sempre está usando os equipamentos todo dia, né? Claro que uma hora eles desgastam muito, né? O tripé mesmo aí da filmagem, ele tá quebrado. Eu tô usando um improviso nele, eu amarrei ele, fiz uma gambiarra. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. A gente tem que usar nossas forças, nossos recursos, aquilo que Deus nos deu para fazer a vontade dele, né? A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas todos chegam ao conhecimento da verdade e se salvam. Fiquem na paz do Senhor Jesus.